Agora que vocês já assistiram ao nosso vídeo anterior sobre clivagem social, abordando inclusive uma questão de levantamento de repertório, assim como um conceito propriamente como que se aplica na prática da realidade brasileira, chegou o momento da gente elaborar um projeto de texto e em cima desse projeto de texto fazer uma redação modelo nota 1000 no Enem. Tá preparado? Quer saber um pouco mais sobre como elaborar um bom projeto de texto? Então acompanhe essa aula até o final. Fala, gente linda, beleza? Aqui é o Ricardo, o Japa da Redação, e tô aqui de volta para dar continuidade ao tema sobre clivagem social, associado, claro, à elaboração textual bonitinho em cima de um projeto de texto estratégico para vocês que a gente vai construir aqui. Mas antes de mais nada, não se esqueça de ajudar também a gente. Então se liga aí, curta bastante, compartilha demais esse vídeo. E você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, ative as suas notificações para receber o conteúdo mais fresco aí na sua casa, no conforto aí do seu aparelho celular. Lembrando que nós temos 2 vídeos por semana aqui no nosso canal, muito bacana a respeito de redação em língua portuguesa. Agora a gente pode ir propriamente para a nossa aula, mas é muito importante você assistir a aula sobre clivagem social e repertório. Se você não viu, volta lá nos vídeos, assiste primeiramente esta aula para depois vir para cá, ok? Que é continuação da outra, depende então desse conteúdo anterior. Em relação ao tema de hoje, projeto de texto, como que a gente elabora, ou melhor dizendo, o que é um projeto de texto estratégico? Bom, gente, antes de você elaborar o rascunho propriamente e depois ir para a folha definitiva, tem um processo que vem antes de toda essa construção, que é a elaboração de um plano ou de um projeto de texto estratégico. O que seria isso, professor? É a elaboração esquemática do que você pretende fazer na introdução, desenvolvimento e na conclusão. Desta forma, como a gente coloca em papel, a gente explana, a gente caracteriza cada função de cada uma das partes do texto e o que a gente pretende colocar em cada uma dessas partes, nós agilizamos em muito o processo de elaboração textual. Então, muitas vezes, os alunos até me relatam que quando não faziam o projeto de texto e passaram a fazer, começaram a economizar 20, 30 minutos até e fazer uma redação em até 1 hora. E é isso que a gente quer, uma redação feita com eficiência, alinhando tempo e qualidade, com certeza para conseguir conquistar o 900+. Então façam esse projeto de texto e eu vou mostrar como é que ele é feito agora. Então, cientes de que esse projeto nada mais é do que uma explanação esquemática do que a gente precisa fazer antes do rascunho, vamos abordar então o tema que a gente trabalhou na semana anterior. Falamos sobre superação da clivagem social. Aliás, esse tema de redação também está disponível na nossa plataforma, Modelo Enem. Se você quiser praticar um pouquinho a respeito desse tema, entra lá na nossa plataforma e se por acaso você ainda não é um dos nossos assinantes, está perdendo tempo, vai lá, confira os melhores planos para que você possa ingressar na nossa plataforma e se tornar um dos nossos alunos, mais um vencedor. Depois desse merchan, editor, sobe para mim como ficaria o projeto de texto da minha introdução, desenvolvimento e conclusão na sequência. Sobe para mim. Veja o que eu coloquei aqui para vocês. Na introdução, a minha estratégia é fazer uso de 3 períodos, cada um desses períodos com uma função distinta. No primeiro período, trabalhar com a contextualização. E em cima dessa contextualização, recrutar um repertório lá do Pavel, que é aquele ilustrador que fala muito sobre a questão crítica aí das dicotomias da sociedade, da contemporaneidade, de pobres e ricos, dessa clivagem, dessa oposição mesmo, né? E na problematização vou inserir as palavras-chave do tema, que é clivagem social. E a minha tese ela vai ser um antecipador dos meus argumentos recrutados no desenvolvimento. Então eu pretendo falar no desenvolvimento 1 da estrutura social hierarquizada no Brasil. E no desenvolvimento 2, falar da falta de educação, que é um dos fatores responsáveis por acentuar ainda mais a clivagem, a segregação. Cientes da minha introdução, que é bem estrategicamente formulada a partir desses 3 períodos, veja que eu explanei mentalmente e escrevi no texto para ter uma planificação, um olhar mais geral, mais estratégico do que eu pretendo fazer em cada uma das partes. Ciente disso, vamos para o desenvolvimento. Eu dividi em 2 parágrafos de desenvolvimento, de acordo até com a minha tese que eu formulei para vocês anteriormente, né, no outro slide. No desenvolvimento 1 e 2, eu selecionei 4 períodos, então vou estruturar bonitinho cada período com uma função específica.
No desenvolvimento 1 especificamente, o tópico frasal vai ser voltado em ilustrar e nortear e delimitar o conteúdo desse parágrafo, que vai abordar sobre a estrutura social hierarquizada. Para isso, eu vou recrutar no segundo período o repertório sobre o livro admirável Mundo Novo. Depois disso, a gente vai tecer uma argumentação. Essa argumentação, vale sempre lembrar, nada mais é do que uma análise do repertório associado ao tema em específico que a gente está trabalhando aqui. E por último, o fechamento desse parágrafo com arremate de uma síntese do que foi trabalhado nele. No desenvolvimento 2, também em 4 períodos, nós temos o tópico frasal, que vai delimitar o conteúdo desse parágrafo falando sobre a falta de educação que acentua ainda mais a questão da disparidade econômica, da segregação e da clivagem. E aí, na sequência, como repertório no segundo período, a gente vai utilizar o Racionais MC. Na verdade, a gente vai usar uma discografia específica, que é o Sobrevivendo ao Inferno, que a gente comentou na aula passada. Depois disso, a gente vai tecer uma argumentação, analisando aquilo que é trazido pelo repertório acima, ao tema de redação específico, a discussão desse parágrafo. E por último, ao invés de fazer um fechamento, eu antecipo uma intervenção, estabeleço uma microintervenção para concluir o raciocínio desse desenvolvimento. Verificou o que a gente pretende fazer? Percebeu que cada um dos períodos é demarcado antecipadamente com um teor que eu pretendo trabalhar? Então isso tudo é um projeto de texto estratégico que, claro, tem que ser visto na prática, na confecção textual. Vamos agora para a nossa conclusão. E na conclusão, o que a gente pretende fazer? 4 períodos também, estrategicamente estabelecidos, cada um com uma função distinta. A gente vai fazer o primeiro período com o conectivo mais uma retomada da tese, retomando o problema associado à clivagem social, ou à superação dela. Depois, no segundo período, a gente vai inserir 3 elementos da intervenção para atender a demanda da banca Enem. O agente, o detalhamento do agente e a ação propriamente dita. Depois, no terceiro período, o meio e o modo responsável pela ação a ser efetivada. E por último, no quarto período, nós vamos descrever o efeito esperado. E olha só o que eu já fiz, eu já planifiquei o que eu vou fazer como medida, caracterizando o agente, caracterizando a ação, o meio e o efeito desejado. Viu só o que a gente faz? A gente planifica toda a redação antes. Professor, mas eu tenho que fazer isso toda a proposta de redação? Por enquanto, sim. Quando você começa a executar os temas de redação, não tem tanta experiência de confecção de um projeto de texto estratégico, é bom você fazer sempre. Com o passar do tempo, com o treinamento que você vai efetivando, esse esquema de projeto vai ser internalizado na sua cabeça a tal ponto que você vai chegar no dia da prova e não vai precisar fazer isso. Isso que é importante, né? Por isso que você acaba economizando bastante tempo, porque você já vai pronto com o esquema na sua cabeça, nos projetos estratégicos, nessa teoria redacional aplicada à prática. Agora, se você por acaso encontrou um outro projeto de texto bacana que você queira compartilhar com a gente, deixa nos comentários. Isso é importante porque dessa forma você mobiliza mais gente a participar também do nosso canal e contribui para os outros alunos terem uma ideia mais franca, bem interessante sobre os vários projetos de textos que podem ser utilizados para conseguir conquistar o 900+. Dito isso, agora a gente pode ir para o modelo de redação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa estratégia textual bonitinha e vou aplicar com um preenchimento de texto, de informação, para que a gente possa mobilizar os recursos todos na construção de uma redação modelo, ok? Lembra que o tema de redação é justamente esse aqui, ó, superação da clivagem social. Editor, sobe para mim o primeiro slide na introdução. Olha o que eu fiz aí, eu separei por legenda bonitinha para que você possa perceber cada uma das funções das estruturas. Vamos começar pela contextualização, que é o meu primeiro período. Paweł Kuczynski, um renomado ilustrador polonês, costuma trazer em suas obras uma dura crítica a respeito dos abismos sociais que se instalam entre ricos e pobres. Tal leitura crítica da realidade pode ser muito bem associada ao cenário brasileiro, em que fica cada vez mais evidente a clivagem social. Nesse sentido, é crucial analisar o problema a partir da divisão da sociedade e pela falta de educação ofertada pelo Estado. Gente, olha esse texto agora comigo, com mais cautela e também com uma percepção mais crítica. Verifica que a minha contextualização foi feita por um repertório dado pelo ilustrador que a gente mostrou na aula passada. E a gente associa a abordagem desse ilustrador, de mostrar as diferenças, com o tema de redação na problematização, que é a clivagem social. Essa ponte estabelecida entre essas duas estruturas é crucial para que você possa trabalhar com um repertório contextualizado e produtivo, com certeza.
E por último, na nossa tese que está em preto, você percebe que a gente coloca claramente o que pretendemos fazer no parágrafo desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. No 1 a gente vai falar da hierarquização por meio da questão da divisão social e também a gente vai falar no parágrafo número 2, desenvolvimento 2, aliás, sobre a questão da falta de educação ofertada pelo Estado. O que vocês verificam na introdução? Que eu planifiquei o projeto de texto antes e, de acordo com essa planificação, eu coloquei na prática aquilo que é texto de fato, aquilo que é a nossa introdução, primeira estrutura de fato. Veja que a gente faz esse tipo de estabelecimento para agilizar o processo de construção e tornar o texto muito mais o quê? Estratégico. Agora, olha comigo o segundo parágrafo, o primeiro de desenvolvimento. Dá uma olhadinha, editor, sobe para mim. Verifica que novamente eu tenho a legendinha ao lado para caracterizar cada uma das partes. Lembra que são 4 períodos. Primeiro período, tópico frasal. De início, observa-se que um dos fatores que corroboram com a clivagem é a hierarquia rígida presente no país. Veja que o meu tópico frasal é aquele período inicial do parágrafo de desenvolvimento responsável por nortear, por delimitar, por antecipar o conteúdo que vai ser trabalhado no parágrafo inteiro, beleza? Na célebre obra Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, eu acho que é assim que pronuncia, me desculpem se eu pronunciar errado, narra-se um cenário ficcional em que os indivíduos são projetados geneticamente para ocuparem determinadas funções conforme o grau de intelectualidade. E assim são condicionados e impossibilitados de transitar entre as classes sociais. Veja que eu estou trazendo um repertório em que o autor deixa claro uma distopia, que uma distopia como essa, ela se caracteriza pela questão da hierarquização social e da impossibilidade de haver mobilidade entre as classes sociais. As pessoas já nascem para ocupar determinadas funções sociais e numa sociedade como essa, claro, distópica, nós temos evidentemente a clivagem social. Então esse repertório é um ponto de partida para a gente analisá-lo e associá-lo ao tema na argumentação. Não muito diferente dessa situação, verifica-se que a contemporânea estrutura impõe uma divisão rígida a partir da questão financeira, já que aqueles mais pobres são empurrados à periferia do sistema e ocupam cargos de menor profissionalização e remuneração. Veja o que a gente fez, partiu da ficção, comparou a ficção à atual estrutura social, em que isso é muito evidente também por meio da clivagem atribuída à remuneração, à formação profissional. E por último, dessa forma, essa hierarquização contribui para ratificar, reforçar, a clivagem e a naturaliza. O que vocês viram então nesse parágrafo? Tópico frasal limitando o conteúdo a ser trabalhado nesse parágrafo específico, o repertório associado então a uma fonte legitimada. Terceiro período, a análise do repertório fazendo uma ponte com a atual conjuntura brasileira, que diz respeito à clivagem social, à estrutura hierarquizada da sociedade. E o último período, fechamento, arremate do conteúdo de todo esse parágrafo. Veja agora o segundo parágrafo de desenvolvimento. Além disso, há a perpetuação da segregação a partir da constituição de um cenário sem a devida formação educacional. No contundente álbum de 1997, Sobrevivendo ao Inferno, do grupo Racionais MC, tem-se a denúncia sobre como a falta de investimento pelo Estado em setores de formação pode acentuar a clivagem social. Embora mais de 20 anos tenham se passado desde o lançamento desse icônico disco, as composições permanecem atuais, pois o ambiente da negligência estatal com a educação pouco se alterou e a carência de recursos na área não permite que haja a oportunização de uma formação capaz de tirar muitos da pobreza. Nesse sentido, é crucial que medidas sejam adotadas a fim de promover a redução das desigualdades. Qualquer coisa, gente, dá um pause no vídeo, relê novamente esse vídeo, tira um print. Vocês perceberam? Tópico frasal falando das carências e das mazelas relativas à falta de educação dado pelo Estado. Repertório sociocultural produtivo, associado ao álbum Sobrevivendo ao Inferno. Não uma música específica, mas todo um conjunto de composição que fala bastante da falta de educação e do abandono mesmo do Estado em relação às carências da comunidade mais periférica. Terceiro período, a análise de repertório associando ao tema atual, à conjuntura atual, que a educação, infelizmente, é o fator determinante para que haja a acentuação da clivagem social, visto que sem educação não tenho formação e sem a formação eu não tenho a profissionalização capaz de fazer com que essas pessoas mais pobres tenham uma condição mais elevada de vida, mais digna. E o último período, demarcado pela microintervenção que antecipa o que a gente vai fazer dentro da intervenção, que é o nosso último parágrafo. E olha só nossa conclusão para fechar então a construção dessa redação modelo. Veja que eu coloquei mesma coisa dividido por legendas de acordo com os períodos,
Veja que primeiro período, em vermelho, retomada da tese. Dado o exposto, é evidente que a clivagem social representa um enorme entrave aos brasileiros. Veja que a gente retoma a problemática dada pela redação. Segundo período, o agente, mais o detalhamento do agente e a ação propriamente. Para a sua definitiva superação, é emergencial que o Ministério da Educação, órgão máximo responsável pela adoção de políticas públicas na área da formação estudantil, melhore a infraestrutura das escolas, assim como aprimore a formação dos professores. Terceiro período, modo e meio, e isso deve ser efetivado por meio de investimentos massivos durante um período superior a 10 anos. Qual o efeito esperado? Assim, a longo prazo, ter-se-á uma população cuja formação permitirá ter melhores condições que garantam a redução da desigualdade. O que vocês viram então? Galera, para formar um projeto de texto estratégico, para ter um texto desse jeito, a gente precisa de teoria. E essa teoria de hoje nos embasa, nos dá fundamento para fazer esse tipo de exercício que é o projeto de texto estratégico, antes mesmo de fazer o rascunho, para depois passar numa folha definitiva. Ah, professor, mas isso tudo é muito difícil, é complicado. Claro que é complicado. Nada da vida é fácil, né? Não vem de mão beijada. Então a gente tem que batalhar fazendo o quê? Treinando, estudando bastante. E para você treinar essa teoria toda que a gente ministrou nesse momento, você tem que ter o auxílio de algum profissional. Por isso que a nossa plataforma está disponível para você. Um preço acessível, com alta qualidade, com profissionais capacitados que vão te dar um feedback personalizado e profissional. Com certeza dessa forma vocês vão melhorar bastante. Gente linda, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Espero que tenham gostado desse conteúdo e que ele possa ser muito útil para você poder elaborar textos maravilhosos, 900+, que é o nosso verdadeiro objetivo. Até a próxima aula e bons estudos!